Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio de Steve, dando sequência no nosso assunto de hidrostática, tá? Bom, gente, esse princípio, ele também pode ser chamado de princípio fundamental da hidrostática, tá certo? Eu gostaria de lembrar aqui com você de duas coisas que já foram estudadas anteriormente. Uma que é a pressão de uma coluna de líquido, tá? Por exemplo, que nós temos aqui, ó, nós temos aqui uma coluna de líquido, tá certinho? E ele está preenchido a uma certa altura dentro desse recipiente. Portanto, há uma pressão no fundo desse recipiente devido a essa altura, tá? Quanto maior a altura, você sabe, maior será a quantidade de líquido que vai pressionar o fundo desse recipiente, portanto, maior a pressão, tá bom? E como que nós determinávamos isso? Pressão, nós chamamos isso de pressão hidrostática, tá bom? É igual à densidade do líquido, que multiplica a gravidade local, vezes essa altura aqui, tá bom? Pois bem, o princípio de Steve, ele pode ser representado da forma como aparece aqui na figura, tá? Então, temos um mergulhador, a ilustração de um mergulhador, e ele está a uma certa profundidade, tá bom? Então, o que nós podemos perceber aqui? É que existe uma coluna de líquido sobre esse mergulhador. Qualquer posição que ele estiver a uma certa distância ou profundidade da superfície, nós podemos atribuir uma pressão de uma coluna de líquido, tá? Uma pressão hidrostática que nós vemos dessa forma aqui. Só que tem um detalhe bem pertinente aqui, é que a superfície livre do líquido, ela está recebendo a pressão atmosférica. Lembra que nós falamos sobre isso. Camada de ar que envolve o nosso planeta, ar esse que respiramos. Então, qualquer corpo sobre a superfície da Terra vai estar sujeito a essa pressão, a pressão do ar, tá? Que nós chamamos isso de pressão atmosférica. Portanto, a superfície de um lago vai estar sujeita a essa pressão. Então a questão é que o ar ele não vai se misturar na água, ele não vai entrar na água. O que que o ar vai fazer? Ele vai forçar a superfície, tá? A questão é que todos os pontos da superfície desse lago estão sujeitos a essa pressão. Então, por isso que nós vemos a superfície de um rio, de um lago, toda plana, tá bom? Retinha. Então, o que nós vamos perceber é que essa pressão do ar vai forçar, tá, a superfície da água. Então, toda essa coluna de água que está sobre o mergulhador vai ser empurrada pela pressão atmosférica que vai ser transmitida a ele, tá bom? Então, nós podemos dizer o seguinte, que essa pressão que ele está sujeito, o mergulhador, alguns livros chamam isso de pressão total, outros de pressão absoluta, vai ser essa pressão atmosférica somada à pressão hidrostática, tá? Que nesse caso é do líquido. Mas eu sei quanto é que vale essa pressão hidrostática, então nós vamos atribuir dessa forma. Tudo bem? Nós podemos determinar diretamente isso, tá? Também que tem a pressão absoluta, a pressão atmosfera, que nós já falamos o significado dela, inclusive até esse valor, e a pressão hidrostática, que é a densidade, a gravidade e a altura. Bem simples, tá, gente? Fazer esse cálculo, tá bom? Bem, aí uma das essências do princípio de Steve é que quando você tem vasos comunicantes, como esse que aparece aí na figura, se eles estão conectados, tá? O nome já diz, vasos comunicantes. Então, não interessa o formato desses vasos aqui, mas suas extremidades livres, o que nós vamos perceber é que eles vão estar em um mesmo nível. Olha, bem aqui, olha, é o mesmo líquido que está em todos eles, tá certinho? Estão comunicados. Então, nesse caso, olha, esse daqui, olha, que eu estou chamando de A, tá? Ele está sujeito a um mesmo ponto, tá bom? Aqui, olha, esse tubo que nós podemos chamar de B também vai estar no mesmo nível e aqui também. Por que que nós podemos chegar a essa consideração, hein, gente? Então veja bem, tá? Aqui, olha, a questão é que se essa tubulação aqui ela é livre, então
aqui nós vamos estar sujeitos a uma pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, ela empurra a superfície desse líquido. Bem aqui, nós temos uma outra superfície livre, tá? Aberta. Então, bem aqui nós temos a pressão atmosférica também fazendo esse papel. Não interessa se o calibre do tubo ele é maior. O fato é que ele vai estar sujeito à pressão atmosférica. Então, todos os pontos dessas superfícies estão sujeitos à mesma ação, que é a pressão atmosférica. Portanto, eles vão ficar exatamente no mesmo nível. Tá legal? É o que nós podemos perceber aqui, olha. Por exemplo, o ponto A e o ponto B. Eles estão no mesmo nível, então, sem problema nenhum. A pressão de A vai ser igual à pressão de B, tá? Porque eles estão no mesmo nível, tá? E se tiver outro ponto nesse outro nível, por exemplo, um ponto C, se está nesse mesmo nível, então, nesse caso, a pressão também será igual. Tá legal, gente? E por aí vai. Aí vamos supor que bem algum ponto aqui, vamos supor que bem aqui você tem um ponto D. Como o ponto D está mais acima, próximo à superfície livre, ele vai ter uma pressão menor, tá? Então eu posso dizer que essa pressão de D, ela é menor que qualquer pressão que está lá embaixo, por exemplo, menor que a pressão de A. Isso já foi falado para vocês, tá legal? Então bora seguir. Olha, bem aqui tem um exemplo bem particular quanto ao que nós acabamos de falar, tá? Particular e específico também. Então ele fala o seguinte pra gente, olha. Calcule a pressão sobre um mergulhador a 12 metros de profundidade da superfície de um lago, tá? Aí ele me dá a densidade da água, vale 1000, e aqui ele colocou em base 10 a terceira, está no sistema internacional, quilograma por metro cúbico, e ele também me dá o valor da gravidade, tá certinho? Então olha só, bem aqui eu vou calcular essa pressão. Então nós sabemos o seguinte, tá? Que essa pressão é a pressão absoluta ou pressão total. Deixa eu pegar a nossa caneta aqui. Então olha só. Então nós vamos ter lá, tá? Bem aqui nós vamos ter a pressão total ou pressão absoluta, como queira chamar, tá? Vou chamar pressão total aqui, tá? Sobre o mergulhador. Então bem aqui nós vamos ter a pressão atmosférica, ok? E ele vai somar com a pressão hidrostática. Só que a pressão hidrostática é a densidade, a gravidade, vezes a profundidade que ele se encontra, tudo bem? Então essa pressão total será igual. Bem, aqui ele diz que a pressão atmosférica, embora ele não tenha falado aqui na questão, mas foi algo que a gente tabelou para vocês, tá? A pressão atmosférica, tá, gente? É 1 vezes 10 a quinta, tá? Ou seja, 100.000 newton por metro quadrado, tá? Se isso numa prova, em um trabalho, com certeza isso vai ser dado para você. A densidade ele colocou aqui que é 1000, 10 a terceira, tá bom? A gravidade é 10, tá? A gravidade é 10 e ele está a uma profundidade de 12 metros, é o que a questão diz, tá? Então vai ficar aqui que essa pressão total vai ser igual a 1 vezes 10 a quinta, tá? A rigor, nós podemos representar somente 10 a quinta, já que 1 é neutro, tá? Então bem aqui vai ficar mais. Quando você multiplicar isso daqui, vai dar 12 vezes 10 a quarta, tá? 10 a terceira vezes 10. Por mais que não apareça, existe 1 aqui, tá? Nesse 10, tá legal? Então aqui vai ficar 10 a quarta. Perceba que nós estamos diante de uma soma, né, gente? Estamos diante de uma soma, tá? Então, por esse fato, eu não posso somar esse 1 com 12, tá? Olha só, você tem 1 vezes 10 a quinta e 12 vezes 10 a quarta. Eles não têm o mesmo termo semelhante. Eu só posso fazer essa soma se os dois fossem a mesma potência. Os dois estão na mesma base. Por exemplo, você tem 10 a quinta somado com 12 vezes 10 a quarta, tá? Então, os expoentes são diferentes. A soma só é permitida nessas situações se as potências forem idênticas. Elas não são idênticas. Ou eu transformo esse 10 a quinta a 10 a quarta, ou eu transformo 10 a quarta a 10 a quinta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 10 a quarta aqui a 10 a quinta. Olha.
que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou somar um expoente aqui, eu vou aumentar uma casa, tá? Então, aumentar uma casa aqui, no 4, significa que eu vou ter que diminuir uma casa aqui no 12, tá? Que é quem multiplica a potência de base 10. Então, eu posso fazer essa compensação sem problema nenhum. Você já deve ter visto isso em matemática, com certeza. Então, bem aqui, o que nós temos? 1 vezes 10 à quinta mais. Então, quando eu transformo esse 12, tá? Vou colocar uma casa decimal aqui, né? Vou diminuí-lo. De 12, ele passou a ser 1,2. A compensação vai ser lá no 4. 10 à quarta vai se transformar em 10 à quinta. Agora, eu tenho toda a possibilidade de fazer essa soma, tá certo? 1 vezes 10 à quinta mais 1,2 vezes 10 à quinta. O mesmo termo semelhante. Eu vou conservar esse 10 à quinta como se eu estivesse fazendo 1x mais 1,2x. Daria 2,2x, não é isso? Só que aqui eu estou trabalhando com potência, né? Que o significado matemático é o mesmo. Então, vai ficar 2,2 vezes 10 à quinta, tá bom? A unidade no sistema internacional, Newton por metros quadrados. Se você quiser representar isso em PA, não tem problema, tá? É a mesma coisa. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que PA, tá bom? Pois bem, gente, esse exemplo acho que ele é bem esclarecedor quanto a esse tipo de questão envolvendo a pressão absoluta ou pressão total, tá? E bem aqui nós temos uma aplicação bem específica aqui sobre o princípio de Steve, tá? Bom, aqui é um tubo em U, onde nós temos dois líquidos. Um líquido nós estamos chamando de 1, tá? Que está na coluna da esquerda, e o outro líquido está na coluna da direita. Então, nós temos um azul celeste aí e um verde abacate, tá? Então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que a superfície aqui do líquido 1, tá? Está mais acima do que a superfície do líquido 2, tudo bem? Não se esqueça que os elementos mais densos, eles sempre vão para baixo, tá? Então, quando você mistura, por exemplo, água e óleo, o óleo ele se dispõe acima e a água vai para baixo. Isso porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Quem tem menor densidade sempre vai estar acima. Então, nós percebemos que esse líquido azul aqui, tá? Ele está acima do líquido verde. Então, ele tem uma menor densidade, com certeza. E existe uma relação matemática que me permite fazer isso daqui. Bom, como professor, eu tenho que te mostrar essa dedução, tá? Mas na hora que você for fazer o cálculo, você só vai precisar da relação final. Então, observe. Bom, se esses tubos eles estão livres aqui, tá, gente? Então, eu percebo que eles estão sujeitos à pressão atmosférica, tá? Então, olha só. Eu vou representar a pressão atmosférica aqui em vermelho, tá? Então, olha só, vamos considerar que bem aqui, olha, ele está sujeito a uma pressão atmosférica, tá? É um tubo livre, então bem aqui fica a pressão atmosférica. E bem aqui, certamente, você também terá o efeito dessa mesma pressão atmosférica, tá legal? Então, é o que nós temos aí. Turma, uma ideia interessante aqui que nós vimos anteriormente sobre vasos comunicantes, tá? Perceba que o ponto A, tá? O ponto A, ele está no mesmo nível que o ponto B, tá? Está no mesmo nível que o ponto B. Isso significa que a pressão entre eles seja a mesma. Embora eu possa entender que no ponto A o que eu tenho é a pressão de um líquido, que no caso é o que eu estou chamando de líquido 1, e no ponto B o que tem é a pressão de de outro líquido, tá? Que é esse que nós chamamos de 2. Então, olha, só para efeito de interpretação, porque na física não é só cálculo, você tem que saber fazer as interpretações adequadas. Então, sobre esse ponto A, nós temos uma pressão aqui, tá? Eu posso dizer que essa pressão sobre esse ponto A, é o líquido 1, tá, gente? Eu vou chamar de PA para ficar mais didático aqui, tá? E sobre esse ponto B aqui, tá? Eu vou chamar também de pressão B, tá? Vou chamar isso aqui de pressão B. Então, o que acontece?
Sobre o ponto A, você tem uma coluna que é em decorrência dessa altura A. No ponto B, é esta altura B. Então, nós temos essa altura dessa coluna. O que é que eu percebo? Eu gostaria que a sua atenção voltasse agora para o ponto A. Ele está sobre uma pressão A. Essa divisão, essa separação entre os dois líquidos, o azul e o verde, por exemplo, ela está em equilíbrio. Então, se essa pressão de ar, tá? Se essa pressão de ar, ela não sobe nem desce, é porque bem aqui do outro lado, você tem uma outra pressão que está contrabalanceando isso daí, tá certo? Bem aqui, olha, tem outra pressão. E essa pressão é do líquido verde, que eu estou chamando de B. Então, bem aqui nós temos uma pressão B, tá? Que é em decorrência desse líquido verde aí, que é o mesmo líquido que está associado ao ponto B. Por isso eu estou chamando de pressão B. Mas como assim eu também estou chamando de pressão B? Porque essa pressão, tá? Porque veja só, olha, esta pressão aqui, olha, esse PB, que não deixa o PA subir ou descer, o ponto A, ela está no mesmo nível dessa outra pressão bem aqui, tá? Então, por isso que eu digo que elas são iguais, tá? É o mesmo, tá no mesmo nível. Só que a minha interpretação pertinente aqui é que esta pressão, tá? Esta pressão aqui, PB, está equilibrando essa pressão PA, tá certo? E que esta pressão PB é igual a esta daqui, devido a estar no mesmo nível, ser o mesmo líquido, tá? Então, nesse tipo de interpretação aqui, gente, o que nós podemos colocar é, sem medo, tá? É que a pressão, já que os pontos estão no mesmo nível, essas pressões elas serão iguais, tá? Então, nesse caso aí, eu posso colocar pra gente, tá? Eu posso colocar aqui a pressão de A, ela é igual à pressão de B, tá? E você já sabe o porquê disso. Só que essa pressão é uma pressão total, uma pressão absoluta que nós acabamos de ver. Isso significa que eu vou precisar da pressão atmosférica, tá bom? E somar com a pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é a densidade, tá? A gravidade e a altura. Como eu estou me referindo ao ponto A, obviamente eu vou usar a densidade de A, né? Referente ao ponto A. E bem aqui a altura referente ao ponto A. Essa densidade de A é o que ele está especificando como líquido 1. Eu poderia chamar isso de D1, mas para ficar mais didático eu vou chamar de DA. Do outro lado você tem a pressão que está sobre o ponto B. Então você vai ter a pressão absoluta que vai corresponder à pressão atmosférica. Isso aqui vai somar com a densidade do líquido, que nesse caso aqui é o B. Aí vamos ter a gravidade, tá? Aí vamos ter bem aqui a gravidade e a altura correspondente a esse ponto aqui, que no caso é o B, tá bom, gente? Olha que interessante aqui, tá? Bem, perceba que eu tenho pressão atmosférica de ambos os lados da igualdade. Elas estão no meio de uma soma. Então, se eu passar qualquer uma dessa para o lado oposto, estou falando da pressão atmosférica, ela vai passar subtraindo. O número subtraído por ele mesmo dá zero. Então, se eu sei disso, eu não perco tempo, eu corto logo. Eu posso fazer isso aqui, tudo bem? Pois bem, feito isso, o que eu vou ter de um lado? Eu vou ter a densidade de um líquido, a gravidade, tá certo? Eu vou ter a gravidade, a altura referente a esse líquido, que no caso aqui é do A, e do B é a mesma coisa, tá? Eu vou ter a densidade de B, vamos ter a gravidade e a altura correspondente, tá? Agora, o que é que eu percebo? De ambos os lados da equação, tá? De ambos os lados da igualdade, só tem multiplicação. O termo comum que aparece tanto no primeiro quanto no segundo é a gravidade. Então, se eu pego a gravidade do primeiro membro e passo para o segundo, ela vai passar dividindo. Então, eu vou ter gravidade em cima e embaixo. Eu vou poder cortar. Um número dividido por ele mesmo é 1. O 1 na multiplicação é neutro. Então, nesse caso, se eu sei dessa possibilidade, eu posso cortar essa gravidade sem problema nenhum, tá bom? Pois bem, então, em situações como essa, eu posso simplesmente começar daqui o meu cálculo, tá?
a densidade de um líquido vezes a coluna que ele está correspondente ao ponto comum é igual a outra densidade vezes a coluna do líquido correspondente. Tá bom, gente? Tá? Então, esse caso ele é bem explorado, tá? Então, quando nós formos fazer situações como essa daqui, eu não vou precisar fazer toda essa dedução como vocês estão vendo aí. Eu posso simplesmente partir desse formalismo final. Densidade vezes altura de um lado é igual a densidade vezes altura do outro lado. E aí, obviamente, ele vai me pedir um desses elementos e vai me dar os demais, tá bom? Simples assim, ok? Olha, bem aqui nós temos um exemplo que trata exatamente de uma situação de um tubo em U, tá? Então, ele especifica assim pra gente. O sistema abaixo é composto de um tubo em forma de U com dois líquidos immiscíveis, isso significa que eles não se misturam, tá? Configura uma mistura heterogênea, tá? Bem, esse líquido está em seu interior. Ele especifica aqui entre parênteses que se trata-se do óleo e da água. Com base na figura, determine o valor de HA, sabendo que HB é igual a 32 centímetros. E ali ele me dá os dados, a densidade do óleo e a densidade da água, tá, gente? Então, olha como fica tranquilo fazer esse tipo de cálculo. De um lado você tem óleo e do outro lado você tem água. Olha como a superfície do óleo está mais acima, porque a densidade do óleo é menor, tá? Então, nós vamos colocar lá. Então, densidade do óleo, tá? Também aqui, tá? Densidade do óleo vezes a altura correspondente a esse líquido, tá? Que é o HA, tá? Aí, do outro lado, seria a densidade da água, tá? Então, seria a densidade da água. E vai multiplicar a altura correspondente, que nesse caso aqui é B, tá bom? Bem, a densidade do óleo, ele nos deu na questão, vale 0,8, tá? 0,8, ok? Essa altura de A é o que ele nos pede na questão, então não tem como substituí-lo, eu vou ter que deixá-lo. A densidade da água, ele nos deu vale 1, tá bom? E aqui a altura de B vale 32 centímetros, tá? 32 centímetros. Deixa eu fazer direitinho aqui. 32 centímetros. Tá legal? Bom, gente, nesse caso aqui, você não vai se preocupar em trabalhar com unidade do sistema internacional. Você só tem que se preocupar se as grandezas correspondentes elas estão na mesma unidade. Por exemplo, olha, ele te deu a densidade do óleo, grama por centímetro cúbico, e da água também está em grama por centímetro cúbico, então não tem problema nenhum. Porque você está diante de uma proporção, você pode simplificar. Por exemplo, se você fosse fazer a transformação aqui da densidade do óleo para o sistema internacional, você teria que multiplicar esse 0,8 por 10 a terceira. A mesma coisa com a densidade da água, você ia multiplicar por 10 a terceira. Bom, você tem ambos os elementos dos lados opostos da igualdade e só tem multiplicação entre os termos que eles estão relacionados. Então você ia poder cortar. Então, sendo assim, você não precisa fazer uma transformação, já que há a possibilidade de simplificar, tá bom? Então, vamos seguir, tá? Você só precisa que esteja na mesma unidade. Então, nós vamos colocar aqui, olha. Essa altura de A que eu estou atrás vai ser igual. Do outro lado, nós temos 1 vezes 32. Obviamente, isso vai dar 32. E o 0,8 vai passar dividindo. Eu sei que eu posso eliminar essa casa decimal aqui do 0,8, transformando em 8. Só que eu vou ter que fazer essa compensação lá em cima. O 32 se transforma em 320. Então, nós vamos lá e fazemos essa divisão, tá certo? Então, nesse caso, isso vai dar quanto? 40 centímetros, né, gente? Por que centímetros? Porque a altura que eu envolvi aqui, no caso, a altura de B, estava em centímetros também. Então, minha resposta é 40 centímetros. Tudo bem? Então, essa é a resposta para esse exemplo. Tá ok, gente? Bom, tem algumas aplicações aqui no princípio de Steve, tá, gente? Por exemplo, pessoas que trabalham com construção, tá?
eles usam colunas de líquido para poder medir o nível, seja para colocar um revestimento numa parede, seja para aterrar o solo para que ele fique plano. Enfim, vamos analisar aqui a primeira figura, tá? Então, nessa primeira figura, se eles colocarem um líquido aqui sem nenhuma bolha de ar, por exemplo, tá? O mínimo de bolha de ar possível. Então, quando eles nivelarem aqui, eles colocarem a mangueira, não interessa se essa mangueira enrolar aqui, desde que esteja livre o líquido para poder fluir em seu interior. Então, vamos supor, bem aqui, olha, tá a parte livre do líquido, tá? Então, a coluna de líquido, ele chegou até aqui, desse lado da mangueira. Então, do outro lado, ele vai chegar no outro ponto. Se você passar a linha entre os dois, você vai conseguir passar uma linha reta, perfeita, tá? Horizontal, sem nenhuma inclinação, tá? Porque essa coluna de líquido aqui, a superfície líquida dela, está sujeita à pressão atmosférica, que está sujeita a essa outra extremidade livre. Portanto, essas extremidades livres sempre vão ficar no mesmo ponto. Então, eles podem marcar uma linha e marcar um ponto de qualquer estrutura, seja para botar uma janela ou fazer um revestimento, enfim, tá bom? Agora, nessa outra figura, por exemplo, pode ser para nivelar um solo acidentado. Por exemplo, bem aqui nós temos um solo, tá? Que está todo acidentado, tá bom? Então, a ideia é que ele precisa ser aterrado para construir algum tipo de construção aqui. E esse aterro tem que garantir que ele seja disposto de forma que esse chão fique horizontal, tá? Igual o chão da tua casa, por exemplo. Então, analisa comigo aqui, tá? O que ele pode fazer, olha? Por exemplo, bem aqui ele pode usar um suporte, tá? E marcar a parte dessa coluna. Ele pode colocar uma arte aqui, tá? Uma arte de madeira. Do outro lado ele faz a mesma coisa, tá? Então, 2 pessoas aqui seriam suficientes. Então, bem aqui ele vai marcar um ponto, que é o nível, tá? O nível livre da água chegou até aqui. E do outro lado, quando ele marcar o nível livre da água, com certeza vai estar na mesma linha que o outro marcou, já que ele está usando o princípio de Steve aqui, tudo bem? Então, a partir desse ponto que ele marcou, ele pode fazer uma outra marcação para poder ser o nível do aterro. Vamos supor bem aqui, ele marcou. Então, ele verifica, né, através de uma fita métrica, quantos metros ou quantos centímetros vai dar dessa marcação da linha d'água até o ponto que ele especificou. Vamos supor, deu meio metro. Então, no outro, ele vai se preocupar em fazer o mesmo meio metro. Então, bem que ele vai ter essa marcação para botar o aterro. Então, essas 2 artes, ele pode colocar algumas intermediárias para ele não se perder. E aí, com certeza, ele vai ter um nivelamento perfeito aí. Tá bom, gente? Então, essa é uma das aplicações do princípio de Stevens no nosso dia a dia, tá? É muito interessante, tá? Outra situação bem interessante, tá, gente? Sobre a pressão da água. Então, você sabe que a superfície livre, ela vai chegar em pontos correspondentes, tá? Então, bem aqui nós temos uma caixa d'água, que ela tem uma distribuição, tá? Tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Bem aqui, olha, vamos supor essa do lado direito, na verdade, tá como está representando a tubulação de abastecimento, já que está aqui em cima. Abaixo é por onde a água está saindo, é a vazão da água, tá? Então, nesse caso, o escoamento, ele vai abastecer essa edificação aqui. Então, como essas 2 torneiras aqui do primeiro e do segundo piso, tá? Elas estão abaixo da linha d'água, tá? Então, abaixo aqui, na superfície da água, a água vai chegar perfeitamente. Porém, aqui no terceiro, olha, ele já está acima da linha d'água. A água não vai conseguir chegar, tá? Então, até pedreiro tem que estudar física, tá? Até para instalar uma caixa d'água. Tá legal, gente? Bem, gente, é isso. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar o princípio de Arquimedes, que é chamado de Teorema do Empuxo. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até lá.